Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como faz o traçado de peças cilíndricas em perspectiva isométrica. Peças cilíndricas como essa aqui, por exemplo, né? Então, para fazer o desenho, nós vamos precisar da pranchetinha, o esquadro de 45, quando a gente for fazer as linhas verticais, o esquadro de 60 graus, aqui, ou 30 graus aqui, né? A régua ou a escala para a gente fazer as medições. Também vamos precisar do compasso, né? É muito importante quando a gente vai desenhar utilizando o compasso que a gente prepare o compasso adequadamente para fazer o desenho. Uma das coisas é verificar se aqui o grafite ele está na mesma altura da ponta seca. Nesse caso ele não está. Então isso atrapalha bastante na hora de desenhar. Então vamos alinhar o grafite. Aqui agora ele está na mesma altura. Além disso, o grafite do compasso ele deve ser apontado de uma maneira diferente do que a gente acostuma apontar o grafite do lápis. Para fazer o apontamento desse grafite, a gente costuma usar uma lixa. Pode ser uma lixa dessas de unha, né? No caso aqui eu vou usar uma lixa normal dessas de pedreiro, de pintor, né? Aqui vou usar essa parte aqui embaixo para não sujar o desenho. Então a gente lixa em forma de bisel. Então se você olhar aqui agora, ela tá chanfrada, tá vendo? Vou colocar um pouco mais longe para dar o foco aqui. Então a gente tem agora a ponta do compasso apontada dessa maneira. Isso ajuda bastante a gente ter um traço de qualidade. Então fechando aqui, dá para perceber que o meu grafite está um pouco mais alto agora do que a ponta seca. Vou voltar um pouquinho até que ele fique na mesma altura. Ok, muito bem. A primeira parte que eu vou mostrar aqui é o traçado da elipse, né? Na verdade isso é uma falsa elipse, mas que representa o cilindro em perspectiva. Eu vou fazer o traçado da elipse nas três faces do cubo, seguindo essa sequência aqui. Depois de feito isso, eu vou pegar o cilindro e vou desenhar ele em uma posição em perspectiva aqui na folha. E para finalizar, eu vou fazer o desenho dessa peça aqui, da apostila de exercícios. Para colocar o papel na prancheta, é muito importante que a gente faça o perfeito alinhamento da folha em relação a essa guia lateral onde nós corremos o esquadro. Então eu vou alinhar aqui, ó, a folha perfeitamente por uma dessas linhas da legenda. E na sequência eu colo com durex as pontas, para que a folha não se movimente durante o desenho. Muito bem. Quando a gente começa o desenho, é muito importante usar linhas mais fracas, mais suaves, que nos ajuda depois na hora de apagar o desenho, as linhas que forem necessárias. Então, para começar a fazer esse desenho, eu vou marcar um ponto aqui no meio da folha, em qualquer lugar. Aqui, por exemplo, marquei um ponto. E a partir desse ponto que eu marquei, eu vou traçar essa linha a 30 graus aqui para a direita e essa linha a 30 graus para a esquerda. Bom,
O ponto está bem aqui. Colocando o esquadro aqui, eu coloco a lapiseira aqui e faço o traço por baixo aqui do esquadro nessa direção. Agora, para fazer linha no sentido contrário, eu vou girar o esquadro dessa maneira aqui e vou fazer a linha nessa direção aqui. Muito bem. Agora eu vou fazer essa linha central vertical. Eu vou colocar esse esquadro nessa posição e vou usar o esquadro de 45 aqui, ó, apoiado sobre esse. Cuidado para que ele não fique aberto aqui, você deve travar, veja só aqui, ó, encostar perfeitamente nessa guia. Aí você segura com essa mão esquerda, aí você apoia esse esquadro sobre esse e corre ele como se fosse sobre um trilho. E aí, nesse mesmo ponto que eu criei aqui, eu faço a linha vertical. Muito bem. Eu vou adotar uma medida aqui, pode ser uma medida qualquer. Então, usando a régua, vamos ver, aqui a gente pode adotar uma medida de 70 milímetros. Está aqui no número 7. Aí eu anoto aqui, ó, faço a marcação dos 70 aqui. Também já vou fazer a marcação nesse eixo aqui, 70. E no eixo vertical também. Aqui está o 7. Eu vou anotar aqui. Muito bem. Agora, a partir desses pontos, eu vou levantar duas verticais aqui, que são essas aqui. Colocando esse esquadro aqui de apoio e utilizando o esquadro de 45 graus aqui em cima. Faço esse traço. E faço esse traço aqui. Agora, com esse esquadro nessa posição mesmo, eu posso chegar nessa marcação que eu fiz do 70 aqui, fazer esse traço aqui, girando o esquadro, eu faço o traço na direção contrária. Agora eu posso subir o esquadro e aproveitar esse ponto aqui e fazer o traçado dessa linha aqui. E finalmente, girando ele aqui, eu fecho o cubo aqui. Muito bem. Agora eu vou fazer o traçado nessa face aqui. Dá para observar por esse desenho que eu já cumpri essa etapa aqui mostrada na apostila. Essa linha que ele faz aqui é essa. Depois ele faz essa subindo aqui, que é essa aqui. Depois ele faz essa que é a oposta, que está aqui em cima. E depois ele fecha aqui. Então, eu já fiz essas 4 etapas aqui, dessa forma aqui. Muito bem. Agora, eu tenho que fazer essas linhas que cruzam aqui, esse losango desse ponto até aqui em cima. Para isso, eu vou precisar usar o ângulo de 60 graus. Então, eu vou girar o esquadro dessa forma aqui. Como eu estou desenhando primeiro aqui, eu vou inverter o esquadro agora aqui, ó. Então, veja que eu tenho que fazer esse traçado, mas o meu esquadro é pequeno. Ele não alcança lá. Então, eu posso fazer com a própria régua um espaçador aqui, apoiando a régua sobre esse trilho, e eu coloco o esquadro aqui, eu consigo fazer essa linha. Agora que ele fez essa, ele aproveitou que o esquadro está na mesma posição e fez de cima
desse vértice para baixo. Então eu vou lá nesse vértice aqui, e vou traçar para cá. Agora então ele vira o esquadro no outro sentido, e aí eu faço desse vértice de baixo para cima, essa aqui, e se eu escorregar um pouquinho mais o esquadro, eu faço do vértice de cima para baixo. Então eu tenho essa figura que são como se fossem dois X aqui dentro dessa face do cubo. Então veja que desse vértice maior aqui de baixo ele abre duas no sentido contrário, e nesse vértice de cima ele abre duas descendo. Tem uma coisa interessante aqui, quando a gente faz isso, dá para verificar que essa linha que a gente tinha feito aqui com 70, esse traço aqui ele vai dar bem no 35. Se eu colocar a régua aqui, olha lá, tá no 35. Isso acontece em todas as faces, então tá aqui no 35. Muito bem, agora chegou a hora de usar o compasso. Então vamos lá. Aqui, ó, seguindo por aqui, o compasso tá assim, a ponta seca, que é a agulhinha, está aqui no vértice de baixo. Eu abro o compasso e vou traçar entre essas duas linhas que formam esse V aqui, ó. Então eu vou colocar a ponta seca do compasso aqui, abrir até cruzamento dessa linha aqui, ó. E aí eu vou traçar o raio entre essa linha e essa aqui, esse cruzamento. E aí eu fiz a primeira parte. Aproveitando a abertura do compasso, se eu inverter e colocar ele aqui no vértice de cima, ele vai dar aqui, e a gente vai fazer nesse, como se fosse esse A aqui. Então, colocando a ponta seca aqui, veja, ele dá na mesma medida aqui. Então a gente vai fazer esse traçado aqui, ó, na parte de baixo. Muito bem, então eu fiz a parte de cima, a parte de baixo. Agora falta fechar essa parte aqui e essa parte aqui. Então como que eu faço? Veja que o compasso está um pouquinho menor aqui. Então a ponta seca dele, a agulhinha, vai ficar no cruzamento entre esse V e esse A. Veja aqui, ó, o V formando aqui e o A formando aqui. O cruzamento dessas duas linhas aqui, então eu vou colocar a ponta seca aqui. Agora eu vou fazer a abertura até essa linha aqui. Olha lá. E aí eu vou fechar ele aqui, ó. Do lado oposto, a mesma coisa, colocando aqui, nesse cruzamento, a gente vai dessa linha aqui até essa linha aqui de baixo. Olha lá. Muito bem. Essa elipse aqui, ela pode representar essa parte de cima desse cilindro quando ele está nessa posição. Mas esse cilindro poderia estar nessa posição, então a gente faria a elipse desse lado aqui, que é o que nós vamos fazer agora.
Então, vamos lá. Assim como a gente pegou aqui desse vértice maior e jogou para o lado contrário, a gente vai pegar desse vértice maior e jogar para o lado contrário, que é essa reta e essa reta aqui. Então, vamos lá. Lembrando que a partir desse ponto ele tem que chegar na metade dessa reta. Veja que interessante que nessa face, quando eu pego desse ponto, eu traço simplesmente na horizontal e ele já chega na metade dessa linha aqui. Olha lá, 70, metade 35. Agora eu preciso fazer desse ponto para cá. Então, desse ponto para cá, o que eu tenho é o esquadro nessa posição aqui. Veja, usando aqui o ângulo de 60 graus, traço para cá, e ele chegou na metade. Vamos conferir. Olha lá, 35. Então a gente já fez essa abertura, agora falta fazer a abertura daqui para lá. A gente fez essa, agora vai fazer essa aqui. Então a partir desse vértice, ele vai ter que vir para cá, e desse vértice vai ter que vir para cá. Agora é interessante, veja, que quando ele vem para essa linha, que é essa aqui, ela tem que chegar na metade. E a metade dessa linha é esse ponto que a gente já achou aqui da outra vez. Então, colocando o esquadro aqui, vamos ver se vai chegar lá mesmo. Olha lá. Chegou no mesmo ponto. E agora, a gente tem que fazer daqui para essa linha oposta, que por acaso é a horizontal perfeita aqui, ó. Então agora, antes a gente tinha aqui e aqui, agora nós temos inclinado em 30 graus aqui e aqui. E o traçado vai ser o mesmo. Veja, eu vou colocar aqui nesse vértice maior, na ponta desse V aqui, abrir até a linha oposta, que é aqui. E vou traçar entre essa linha e essa linha aqui. Com a mesma abertura, eu vou lá nesse vértice aqui. Que interessante, que era o mesmo que eu usei para fazer esse, eu vou usar agora para fazer esse aqui. Veja que nós estamos fazendo o mesmo processo feito aqui e aqui, só que ele foi inclinado. Agora, de novo, a gente tem esse X, então eu vou colocar o compasso aqui no cruzamento e vou fazer o raio menor, esse arco menor aqui. Caprichando bem aqui na abertura, para que eu consiga fazer o fechamento perfeito ali. A precisão do traçado é o que vai permitir que os dois arcos se encontrem bem certinho aqui. No começo é difícil para quem não tem experiência, às vezes ele fica desencontrado, assim como esse aqui, por exemplo, que eu vou fazer agora como se eu não tivesse muita experiência. E vocês podem ver, por exemplo, que aqui ele fechou, nessa ponta aqui fechou, e aqui ele ficou um pouco desencontrado aqui. Pois bem, eu fiz então como se o cilindro agora tivesse assim, mas ele também poderia estar nessa posição aqui. Então, a gente traça nessa face. Bom, aí o processo é o mesmo. Então eu tenho esse vértice maior, eu vou ter que achar uma linha, traçar até a metade aqui, e outra linha até a metade dessa reta aqui de baixo. Muito bem.
Então, a partir desse ponto, para chegar na metade aqui, é a horizontal, porque essa linha vertical ela é simétrica com essa, então, basicamente, eu já estou aqui na metade. E agora, para chegar nessa aqui, eu vou ter que usar o 60 graus aqui. Meu compasso não alcançou, vou ter que usar o recurso do calço da régua aqui, de apoio. Ele vai um pouco mais para frente, e aí eu consigo fazer essa linha e achar a metade aqui. Muito bem, agora eu venho para esse vértice aqui. E então eu consigo fazer daqui para cá, veja que já bateu aqui na horizontal, o mesmo ponto. Marcou o mesmo ponto aqui. E agora daqui veio para cá, daqui para cima vai ter que encontrar com esse ponto aqui. Não alcançou de novo. Então agora eu vou ter que usar uma outra forma. Eu encosto o compasso, o esquadro aqui, e coloco a régua do lado de cá. E conforme eu vou subindo o esquadro aqui, ó, a régua vai indo mais para direita aqui e eu consigo alcançar. Tem que tomar muito cuidado aqui para que isso aqui não fique torto, né? Fique bem encostado. Muito bem. Então agora eu tenho novamente aquelas duas figuras, essa aqui e essa aqui, as duas cruzando. E aí agora ficou fácil, né? É o mesmo processo. Vamos colocar a ponta aqui nesse vértice, abrir até aqui. E aí a gente traça aqui. Quando a gente usa essa prancheta, às vezes é interessante observar o seguinte: vocês devem ter percebido que eu estou segurando o compasso de maneira errada. Eu estou segurando aqui para garantir que ele não vai escorregar. O correto é segurar aqui em cima. Para que não ocorra de escorregar aqui a ponta seca sobre essa madeira, o ideal é pegar um pedacinho de papel mesmo. Você pode dobrar ele duas vezes assim e colocar sob a folha, né? Como eu colei aqui, eu não vou conseguir, tem que ser um pedaço maior. Aí eu vou pegar um pedaço maior, coloca sob a folha aqui, para a gente poder ter um apoio melhor para a ponta seca do compasso. E aí a gente consegue fazer o traçado segurando ele da maneira correta, veja. E agora então, colocando o compasso nesse ponto, fazendo a abertura dessa parte aqui, para a gente fechar com o outro arco aqui do outro lado. A mesma coisa aqui, a mesma abertura, só posicionar aqui. Muito bem, e aí a gente tem o traçado da elipse nas três posições possíveis que a gente pode ter o cilindro, né? É muito importante também lembrar que a gente precisa preencher a legenda. Então, nesse desenho, como é um desenho de treinamento, ele não tem uma escala definida. Como ele não tem uma escala definida, eu não posso deixar esse espaço aqui em branco. Porque se eu deixo em branco, a pessoa que vai ver meu desenho, ele vai falar: poxa, esse desenho está sem escala ou ele esqueceu de escrever a escala aqui? Então, para não gerar essa dúvida, eu vou escrever aqui SE, sem escala.
Aqui o título do trabalho é, por exemplo, perspectiva isométrica de peças cilíndricas, né? Perspectiva isométrica. Nome da peça, estudo. Como não é uma peça, vou colocar aqui que é um estudo. Conjunto. Isso não faz parte de um conjunto, então eu vou pôr um traço para que quem pegar o desenho não fique pensando, puxa, será que isso faz parte de um conjunto e ele esqueceu de marcar ou não faz parte de conjunto algum? Então, quando eu tenho o traço, a pessoa fala, não, esse aqui não faz parte de conjunto nenhum. Número do desenho é um número aleatório que, por exemplo, agora, né, eu vou criar aqui, mas numa empresa, esse é um número sequencial que tem alguma forma de alguma regra para dar. Revisão 0, porque eu não alterei esse desenho ainda. A data de hoje, 24/8. O meu nome. O meu RA. A turma. Se eu tiver fazendo um trabalho em grupo ou uma turma dividida, eu posso colocar. Se não, posso pôr um traço. O curso que eu estou fazendo é o curso técnico em automação, por exemplo. O grupo não estou fazendo em grupo. E aqui a nota para o professor dar. Lembrando que a letra não ficou muito bacana porque eu estou fazendo o vídeo e estou em pé fazendo aqui a escrita, né? Eu devia estar sentado e escrever de acordo com a caligrafia que a gente já estudou nas aulas anteriores. Bom, então agora o desenho está finalizado e a gente pode passar para fazer a próxima peça.